Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Delcast. Aqui falamos de fé, gestão, desenvolvimento humano e diálogos que transbordam. Hoje nós estamos aqui com dois convidados, Denis Machado, Fernando Nunes. Nós vamos fazer aqui um bate-papo muito bacana. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Fala galera, beleza? Tudo bem? Estamos aqui com o Del, projeto novo aí, apoiando. Vamos falar um pouquinho de Jesus aí. Vamos tirar um pouco das nossas dúvidas aí, crescer na comunhão e na graça de Jesus aí. Tamo junto. Fala galera, boa noite, na paz. Estamos aqui para colaborar com esse assunto que creio que vai edificar a sua vida, como já edificou a nossa aqui quando a gente já começou a estudar. Eu quero agradecer aqui ao Del pela oportunidade e pela lembrança das nossas vidas aí nessa noite. Maravilha, obrigado a todos os nossos patrocinadores, obrigado a todos os telespectadores, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, todos os amigos, colegas, familiares. Obrigado ao Thiago, Vig Produtor aqui, Vig Podcast, você que deseja aí lançar o seu podcast, né? Tem um estúdio aqui preparado para você, tem toda uma produção. Tem também um rapaz aqui, o Luiz também, está acompanhando o Fernando hoje. Muito obrigado pela presença, Luiz. Obrigado a todos vocês que estão conosco aqui hoje. Bom, eu já inicio aqui fazendo a apresentação dos nossos convidados. Fernando Nunes, Fernando, um grande amigo, foi meu gerente numa rede de fast food, meu primeiro emprego em 2012, 2011 mais ou menos, tem um bom tempo aí já, mais de uma década. Fernando é assembleiano, expositor das Sagradas Escrituras, gerente por formação, né, é formado em gestão comercial, empresário no ramo de açaí, e também proprietário da loja B77 em Santo André. Mais uma vez, Fernando, seja muito bem-vindo. Também temos o Denis Machado, que é presbítero na igreja Ministério Profético Rei da Glória, presidida pelo pastor Bruno Santos, muito conhecido carinhosamente como Bruninho do Oratório. Um abraço, pastor Bruno. Expositor também das Sagradas Escrituras, inclusive está vindo agora de uma agenda. Escritor de livros, né? Eu vou ler aqui algum deles: Os 5 Triunfos da Vitória de Davi, Abraão, Modelo de Obediência, esse eu tenho, hein? Sabedoria para o seu dia a dia, Segredos de Obed-Edom. O Denis é presbítero na igreja, o qual ele serve como obreiro. Agradecemos mais uma vez a todos os nossos telespectadores, todos os nossos patrocinadores. Hoje nós vamos deixar para apresentar os patrocinadores mais no final do nosso episódio, mas fiquem tranquilos que serão apresentados aí todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Thiago, obrigado a todos que têm colaborado, engajado para que o nosso podcast, como bem disse o Fernando, um novo projeto que venha continuar engajando aí, vidas venham ser alcançadas através de todos os temas em que nós trabalhamos hoje aqui. Bom, apresentei vocês mais formalmente, mas eu gostaria que vocês se apresentassem para o público, para a galera, de forma mais pessoal. Vamos começar dessa vez pelo Denis. Amém. Sou presbítero Denis, sirvo a Deus já há 16 anos. Me converti num momento difícil da minha vida, né? Na qual meus pais tinham se separado e acho que foi uma brecha que Deus encontrou no meu coração para me atrair, para me chamar e para me separar para uma grande obra, né? E desde então, Deus tem nos direcionado para alguns propósitos e nos agraciou com uma porção da sua palavra para nós alcançarmos vidas, né? E através aí de livros, de literaturas, de estudos, de pregações, enfim. Estamos aí na jornada, Del, para servir o reino, aonde for preciso, no trabalho, em casa, na igreja, numa roda de conversa, no futebol, enfim, nós estamos aí para servir o reino. Maravilha, obrigado, Denis, pela sua presença aqui. O Denis também é um grande amigo também, já de algum tempinho, né? Daí para cá. O Denis tem uma história engraçada, Fernando, que eu trabalhava na rua e tal, distribuía gás, trabalhava numa distribuidora de gás, e aí eu achei uma caixa de livro, como um bom leitor, né? Pronto. Fui lá, fucei nos livros, tinham vários livros ali, eu achei um livro, Denis Machado, Abraão, modelo, tá? Aí eu achei o livro, aí depois, mais pra frente, comecei a cuidar de uma igreja, e eu falei, vou chamar esse, vou ver aqui, aí fiz lá nas redes sociais lá,
Conheci o Denis pelas redes sociais, mas já tinha um livro dele. Aí quando eu convidei ele pra pregar lá na igreja lá, que a gente pastoreava, eu falei, eu tenho um livro seu como? Aí eu contei a história pra ele, né? Ficou até engraçada a história. Enviado por Deus. Enviado por Deus. E desde aquele dia, né, Del? Viramos amigos. Viramos amigos. Inclusive o culto acabou e nós ficou até umas quase 11 horas da noite lá na batendo rua. um bom papo ali. Fechamos, Del mostrou a igreja, conversamos algumas coisas e a igreja fechou e nós ficou lá fora conversando. Verdade. Até Papo tarde. de crente nunca acaba. Bacana, nunca acaba. Nunca acaba, é Tem o eterno. Fernando também, se apresenta um pouco mais pra gente. O Fernando também é um grande amigo aí, que a gente tinha perdido um pouquinho o contato. As redes sociais têm esse poder, né? Exatamente. Aí a gente se reatou ali o contato ali. Exatamente. Bem, galera, eu sou o Fernando, tenho 44 anos, sirvo a Deus faz aproximadamente uns 15 anos, né? Eu encontrei Jesus no meio de uma crise, parece que né? Todo mundo tem essas, né? E o meu encontro com Jesus foi algo arrebatador na minha vida, né? Eu costumo dizer que a minha conversão, ela foi igual a de Paulo, né? Que eu encontrei Jesus, eu ouvi uma voz me chamando, não sabia quem que era, e um dia eu tive uma crise que eu perdi tudo, eu fui numa igreja e a voz falou comigo. E depois de 5 cultos que eu estava participando, no 5º culto eu tive um arrebatamento, e aí, em espírito, Deus me levou a locais maravilhosos, e a partir daí eu comecei a me apaixonar por Jesus, e aí minha vida foi transformada, e hoje a minha vida só faz sentido com Ele. Então não tem mais significado essa terra. Então, se é para falar de Jesus, se é para compartilhar do amor de Cristo, não importa onde nem em qualquer lugar. E tem uma loja de açaí, se vocês quiserem ir lá, pode encostar lá depois. E eu costumo dizer que aquela loja não é uma sorveteria, é praticamente uma igreja, porque Deus tem feito muitas obras lá de salvação, transformação, coisas incríveis. Então, como nosso irmão aqui compartilhou, o reino, ele não importa onde seja, mas a gente está sempre no local certo, na hora certa, para compartilhar o amor de Deus. E é isso aí, Del. Maravilha, obrigado, Fernando, pela sua presença aqui, né, toda a nossa parceria, tudo aquilo que Prazeraço a gente tem feito. A gente fez recentemente um trabalho na rua e o Fernando conseguiu lá praticamente mais da metade ali dos cobertores ali. Obrigado aí, inclusive quem for assistir esse podcast também, que contribuiu lá, né, pode saber que já foi feito ali o trabalho e foi bem direcionado ali. Glória a Deus. A questão dos cobertores. Bom, tem uma pergunta gancho, que é uma pergunta inicial antes da gente entrar no tema. Vou perguntar para o Fernando como pregador e o Denis como escritor, né? Vamos começar agora pelo Fernando. Como você decidiu se tornar um pregador? Assim, você já contou a sua parte agora da questão da conversão, mas você é um expositor das Sagradas Escrituras. Como que surgiu isso? Você se converteu, foi criando gosto? Cara, foi algo, possa-se dizer, sobrenatural. Quando eu me converti, que eu tive esse impacto desse arrebatamento, e foi uma coisa que eu fiquei praticamente quase meia hora sentado no banco da igreja arrebatado, sendo que ninguém falou comigo. Meu Deus. E eu saí de lá de uma forma que quando esse arrebatamento acabou, eu não sabia nem o que era, porque eu tinha 30 anos, nunca tinha aberto uma Bíblia na vida. Eu sentei no banco, começaram uns ventos passar por mim, quando eu vi, eu perdi o controle do corpo, fui arrebatado ao céu, voltei, aconteceram várias coisas, visão, e quando eu chego em casa, que eu deito, sem saber que dia que era hoje, sem noção de nada, e na hora que eu deitei, eu queimando de Jesus, hoje eu entendo, e eu ouvi uma voz que falava assim comigo: levanta e escreve. Levanta e escreve. Falei, enquanto eu fiquei da meia-noite até as 4 ouvindo essa voz: levanta e escreve, levanta e escreve. E quando eu não sabia o que estava fazendo, ele falou: levanta e escreve. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia, e aí Deus tinha falado um versículo para mim, só que eu sabia mais ou menos porque eu tinha ouvido uma vez. E aí eu entendi, aí eu rabisquei alguma coisa e fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu perguntei para os irmãos: irmão, um versículo assim, assim, assado, assim, assim, assado. Aí o irmão foi lá, procurou, achou o versículo e me deu. Aí quando ele me deu esse versículo, acho que vocês entendem um pouco
da Assembleia de Deus, como funciona, um pouco mais rígida a doutrina, você só pode subir no microfone para falar a partir do 6º mês, você passou por um discipulado. Eu estava 30 dias na igreja. E aí eu anotei esse versículo, eu falei, minha mãe perguntou, pra quê? Eu falei, não sei. E aí quando eu tô indo para a igreja num domingo, tipo, acho que era o 8º culto que eu tava indo, eu tô dirigindo meu carro e Deus me dá uma visão dos meus irmãos e os meus amigos sentados e eu no púlpito pregando. Aí eu falei, o que é isso? E aí, de repente, eu cheguei na igreja, eu falei, mãe, hoje eu vou pregar. Ela falou, filho, você não pode pregar, porque só depois dos 6 meses você vai ser discipulado e tal. Eu falei, não, eu vou pregar, meus irmãos vão chegar aqui, vai sentar, e meus amigos, eu vou pregar para todos eles aqui. Eles, não pode, não é assim que funciona, calma, não é assim. Eu falei, tá bom. Aí, daqui a pouco, tá rolando o culto, quem chega? Meus irmãos e meus amigos. Minha mãe já olhou, falou, meu Deus do céu. E aí o culto rodando, eu nunca tinha aberto uma Bíblia, e aí de repente rodou e o pastor pegou o microfone e falou, irmãos, eu não sei que não pode, a nossa doutrina não permite isso, mas Deus está mandando eu dar uma oportunidade por irmão Fernando falar. E aí minha mãe olhou pra mim e ficou desesperada, né? Porque eu nunca tinha lido uma Bíblia na vida, mas eu tinha um versículo anotado porque Deus mandou anotar que eu ia pregar. Subi no púlpito e eu lembro que o versículo é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E naquele dia que eu subi no púlpito e eu falei isso, e Deus confirmou no meu coração, e eu dizia, a partir de hoje, eu não sou mais desse mundo. Então Deus trouxe os meus irmãos, os meus amigos que andavam comigo nas coisas erradas que eu praticava, e ali era um decreto, uma declaração que a partir daquele dia eu falava, a partir de hoje eu sou de Jesus. E a partir daquele dia em diante eu não conseguia mais largar a palavra de Deus. Então, talvez os irmãos olhem assim e falem, cara, eu nunca fiz um curso de teologia profundo, eu leio bastante, eu escuto, mas, cara, eu amo Jesus, eu amo a palavra e essa mensagem tem que chegar para todo mundo. É isso que eu acredito. Maravilha, obrigado, Fernando. Testemunho muito bacana, muito edificante. O Denis, eu faço a mesma pergunta, mas na questão de se tornar um escritor. Como que surgiu isso? Quando foi essa virada de chave? A virada de chave começou de uma maneira até engraçada. Eu estudei pedagogia 3 anos. E eu sempre fui amante da leitura. Então eu tinha uma biblioteca pedagógica em casa. Eu amava Paulo Freire. Só que aconteceu um imprevisto na minha vida pessoal que fez eu paralisar meu curso de pedagogia. E eu fiquei com os livros tudo em casa. Desanimei. Só que eu tenho uma outra aptidão. Eu sou compositor também. Ó. E aí eu nessa vibe... Isso aí nem eu sabia. Isso aqui é inédito. Revelações do podcast. E aí eu nessa vibe de compor louvor, minha mãe comprou um violão pra mim. Eu sou canhoto, toda aquela dificuldade, violão pra canhoto e tal. Peguei o violão, fiquei 1 ano com o violão antes da pandemia. Bem antes da pandemia, e falei, Jesus, não consegui aprender a tocar o violão. E eu preciso estar numa sala de aula, enfim. O que eu fiz? Peguei o violão e vendi. Na internet, peguei o dinheiro e comprei de livro teológico. E na minha coleção que eu tenho de livros, eu tenho uma coleção de livros chamada Heróis da Fé. E eu comecei a ler essa coleção do Charles Swindoll quando eu li o livro O Personagem de Elias. Aquele livro me chamou tanta atenção que eu falei, eu quero ser um escritor. Ó. Me contagiou a leitura de Elias. São 9 personagens, eu li os 9, eu tenho os 9 em casa, 9 livros, e quando eu li o de Elias eu falei, eu tenho certeza que eu quero, uma das aptidões é escrever. E aí, numa oportunidade que eu preparei um sermão
surgiu a oportunidade de escrever. O sermão foi tão impactante, os 5 triunfos da vitória de Davi, que eu comecei a escrever e foi surgindo ideias e eu fui desenvolvendo. Eu tenho o rascunho do livro de Davi até hoje em casa. E aí, a partir do primeiro, né, foi o pontapé inicial. E aí, foi surgindo outras oportunidades e a gente foi escrevendo. Então, hoje estamos aí, escrevemos 4 livros, estamos com mais projeto aí de pelo menos mais 4 aí escrevendo. Bacana, Denis. Você vai ter que cantar uma música que você falou que é compositor antes da gente entrar aqui no tema aqui. Inédito, tá ao vivo aí. Denis Machado aí, pastor, você que convida o Denis pra pregar. E eu falei, o Denis também é E eu cantor. tenho um parceiro de composição. Vai lá. Inclusive, a nossa composição principal chama Jesus Me Transformou. Então vai. Eu cheguei cantando uma música e em cima dessa letra nós fizemos outra. E aí, ele é meu cabelo, ele é meu pai na fé, na verdade, o Robson. E eu cheguei falando pra ele, e aí nós começou batucando. Aí começou, não preciso mais chorar, não preciso mais sofrer. Hoje eu encontrei Jesus, a razão do meu viver. Cristo mudou minha vida, também vai mudar você. E curou minhas feridas, também vai curar você. Preste muita atenção, o que eu vou lhe dizer. Jesus é a solução, basta você crer. Ele é o melhor amigo que deu sua vida por mim, pecador. Cristo é o meu abrigo, meu escudo e protetor. Não preciso mais chorar, não preciso mais sofrer. Hoje eu encontrei Jesus, a razão do meu viver. Cristo mudou minha vida, também vai mudar você. E curou minhas feridas, também vai curar você. É o pregador completo. Você viu? Pega, pode levar pra sua igreja, meu irmão. É tipo samba? Samba, estilo tipo de samba. samba, A maioria das composição é estilo de samba. Thiago curtiu, ó. Curtiu? Tá, a maioria das minhas composições são estilo de samba. Bacana, hein? Tenho aproximadamente lá na minha pasta umas 30 composições. Bacana. Gente, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. A gente descontraiu bastante agora, porque o nosso tema é sério e um pouco polêmico também. Se Deus né? que só põe nós enfiar. O tema, na verdade, acho que o tema ele já é o início de uma pergunta. A cultura do cancelamento no cristianismo. Então, existe uma ideia de que existe, né, a cultura do cancelamento no cristianismo. Subtema, julgamento, perdão e restauração. O tema proposto, ele trata de uma questão entre a graça, a questão da graça, que é a qual nós vivemos, e também a questão de como muitas vezes a igreja lida com o erro, né? Porque é o pastor, é a igreja que tem que lidar com o erro, com a questão do pecado. Mas às vezes numa reflexão pessoal, a gente reflete que às vezes essa, digamos assim, essa disciplina aplicada, ela é, infelizmente, para alguns, de uma forma mais exagerada e para outros de uma forma mais leve. Então, existe a cultura do cancelamento no cristianismo. Isso é um fato. Não era para existir, né? Mas existe. Por exemplo, tem um evangelista lá em Mauá, lá, que uns anos atrás, ele foi descoberto que ele saía da igreja, pregava, não vou falar o nome aqui para não expor ninguém, e aí ele pegava o dinheiro da oferta e comprava droga. Né? Até chato falar isso aqui, mas para depois não vir ninguém dizer, não, esse tema não existe. Existe. E aí, um amigo meu foi no apartamento dele, um dia de supetão, e pegou ele doidão de droga lá no apartamento. Só que ele atendia às agendas normalmente. E o pastor dele, quando descobriu, tratou isso em off. Então, assim, só para dar essa introdução, não expus ninguém aqui, talvez quem conhece o caso vai saber, né, quem é. E ele seguiu, Fernando, a vida dele normal como um pregador. O pastor meio que fez aquele, né, meio que tampou ali aquele, inclusive na época ele tinha, acho que ele era presbítero, depois foi ungido a evangelista, enfim. Então assim, hoje ele tá em outro ministério, cuida
de uma igreja é irrelevante, né? É irrelevante, mas essa introdução com afirmação é justamente para que alguns... Ah, não, o Del tá inventando. Não, eu não tô inventando. Existe Não, a fora cultura. Esse caso, tem vários outros casos. Muitos outros né? casos. Por exemplo, o pronunciamento da pastora Helena Raquel. Ela traz um assunto, mas ela, em determinado tempo, ela não traz algumas provas. Então fica algo meio... Ela jogou no ventilador. Jogou no ventilador. Então fica algo meio... Nessa questão do tema, a cultura do cancelamento no cristianismo existe. Existe. A gente já viu gente assim, pessoas assim, Sim. que se for um bom dizimista, se for uma pessoa mais influente, se tiver um grau de parentesco com o pastor, não, vamos pegar leve aqui, 1 mesinho, 2 mesinhos. Agora, se não tiver, esse podcast aqui vai ser pesado, hein? Vai ser pesado. Tem gente que vai começar a assistir e já vai parar aqui nos 10, 15 primeiros minutos. Vai né? doer, né? Vai doer um Vai pouquinho. doer, mas vai curar, né? Eu vi É, essa daí. como diz o ditado, né? Então, gente, vamos começar agora pelo Denis. Vai lá. Como o cristianismo deve responder quando alguém erra biblicamente falando? Bom, o primeiro ponto é usar a própria Bíblia, Ponto. de fato. Quando eu pensei nessa pergunta, me veio a primeira coisa é a questão do texto sagrado. Porque se a gente não recorrer às Sagradas Escrituras, por mais que a gente tenha outras ferramentas, outros auxílios, pessoas que têm conhecimento na causa sobre esse assunto, mas tratando de uma questão eclesiológica, a Bíblia Sagrada ela tem que ser um manual de fé, um manual de direcionamento para a resolução de problemas dentro da igreja. Se é cristianismo, está tratando sobre a ideia sobre os cristãos, então um texto sagrado. Então, o primeiro ponto que eu afirmo sobre isso, como o cristianismo precisa tratar essa problemática dentro da igreja, é a questão da Bíblia Sagrada. E para não ficar na minha palavra, eu vim falar daqui o que está escrito segundo o meu pastor Bruno, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, Paulo, instruindo seu filho na fé, Timóteo, deixa esse ensinamento dizendo, olha, aqui está o segredo de tudo que você precisa para resolver os problemas que encontram dentro da igreja, a Bíblia Sagrada. E ainda só citando outro texto, já passa a palavra aí o Fernando, Provérbios 15, 31, 32 e 33 diz assim também, os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menosprezará sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Benção. Eu acompanho o irmão, acho que a nosso parâmetro é a palavra, mas como o Del já falou no começo do podcast, que é um assunto delicado. Então eu acredito que abre muita vertente. Então talvez você que está assistindo vai falar, mas falou do A, falou do B, mas e o C, e o D? Então eu acredito o quê? Que eu acho que se é uma pessoa que exerce liderança dentro da igreja, eu acho que trata de uma forma. Porque a própria palavra diz que o obreiro ele tem que ser irrepreensível. Marido de uma mulher, tá tudo escrito lá, bonitinho. Então, uma pessoa irrepreensível é a que não precisa de ser repreendido, repreensão. Não precisa ser chamada atenção. Não que ninguém seja perfeito, mas a chegar ao ponto, nesse caso do Del, que ele citou aí, é um caso de uma pessoa que está em cima de púlpito, está exercendo liderança e domínio e palavra sobre outras pessoas, certo? Só que a vida dela não condiz com aquilo que a palavra diz, né? E a Bíblia vai dizer que Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Então, eu acredito que o quê? Se é uma pessoa, é um membro, tá na igreja ali,
acontece uma situação de, possa ser ela qual for, é possível você tratar ele no particular desde que a situação não estoure para toda a igreja. Agora, quando é um ombreiro de púlpito que ouviu e sabe da palavra e acontece esse tipo de coisa, eu acho que a primeira atitude é tirar ele do altar. Ponto final. Eu acho que ele não está apto para poder exercer liderança ou trazer palavra. Não, mas Deus não vai usar? Deus usa. Deus usa jumento, usa peixe, usa galo, usa até os bichos lá. Mas a questão é, o que está saindo lá de cima? Da onde está vindo? Então, a gente não consegue enxergar o mundo espiritual. Então, nós temos que entender que o quê? Não é somente quem está lá. E que você falou, às vezes tem um amigo do amigo, interesse político, interesse religioso, é o dízimo que tal. Ou seja, aí a palavra vai dizer, qual espírito opera nessa igreja? Aí você pega as 7 igrejas lá, você começa a ver o que está acontecendo. E todas têm repreensão, menos uma. Então a questão é, hoje você corrigir alguém, a pessoa, se ela não se sente confortável com a correção, o que acontece? Já que está me corrigindo aqui, eu vou ali para outra ali, ninguém me conhece, eu começo ali tudo certinho de novo. Então, os pastores também, tem pastor que se prende naquilo. Não, uma ovelha boa, paga um dízimo bom, faz isso, faz aquilo. E a questão é, se você vê a igreja que Jesus elogiou lá no Apocalipse, ela é a menor igreja que tinha. É os irmãos que viviam em comunhão, passando dificuldade, necessidade. Mas então não pode ter uma igreja grande. Você pode ter o que você quiser. A questão é, qual é o espírito que opera na igreja? Quem é que vai dominar? O que está sendo dito no altar? Então, cada assunto abre vertente para tratar um membro e para tratar alguém que de liderança. Então, é um líder, primeira coisa, senta aqui para você entender. E aí vamos tratar, porque Jesus pegaram a mulher em adultério. Jesus, o que a gente vai fazer? Joga a primeira pedra. Quem vai jogar? Joga aí quem não tem pecado. Ou seja, o irmão lá estava dependente químico, não vamos julgar, vamos tratar, clínica, apoio com a família, vamos fazer tudo. Mas agora não está tempo de você falar, você vai sentar e ouvir. A ideia aqui não é criar aqui um discurso de ódio em cima de quem errou, vamos amar, em cima de quem falhou. A ideia é promover a restauração. Exato. De forma bíblica e correta. Exato. O nosso maior discurso aqui, talvez não é a ideia do podcast, nunca foi em nenhum episódio gerar um debate, mas talvez gere. O nosso maior intuito aqui nesse debate, que seja nessa conversa, é que aquele que disciplina, que seja o pastor, que seja a junta de obreiros, junta de presbíteros, discipline de forma correta. Errar, todo mundo vai errar. Por isso que é interessante ter um conselho na igreja, Conselho. Né? Porque se o pastor decide tudo... Exatamente. Nós estamos aqui, em 5 pessoas aqui no estúdio. Então vamos sentar, o irmão fulano de tal aconteceu isso, e aí? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Vamos entrar no consenso, vamos tratar o cara, mas por enquanto é assim mesmo. É a igreja normal que acontece, né? Tá reconhecendo ali, né? Isso. Porque senão pode agir de forma pessoal também, Exato. né? Pô, eu não gostei do Fernando, eu vou... Isso. Quando ele cair, eu já vou... Só tô esperando a brecha. Só tô esperando. Exato. Aí E quando tem várias cabeças pensando, um conselho vai decidir em grupo. Não fica aquela questão pessoal, né? Aquela questão pessoal, é isso mesmo. Certos grupos e igrejas, essa questão da política do cancelamento tem a ver com a questão pessoal também. Tem muito a ver com a questão pessoal. E você tocou no ponto principal. Eu acho que isso acontece em diversos tipos de tamanhos de igreja. Uhum. Mas se eu não vou com a sua cara, ou com o seu jeito, ou com o seu estilo, eu vou chegar no Fernando e falo, caramba, não pega nada. Começa. Começa assim. Começa assim. Começa disseminando coisas sobre você que na verdade não é. E automaticamente, essa política de cancelamento ela é transferida para o outro. Se era algo que estava dentro de mim, agora eu compartilhei com o Fernando. A Fernando vai compartilhar
com outro. E assim sucessivamente. Aí vira José, né? É, verdade. Então, não quer ele. Isso é um campo muito perigoso também, essa assim questão mesmo. pessoal. E isso tem muito... eu costumo até brincar quando eu tô dando aula na igreja, tá? Isso é uma característica até, desculpe aqui as mulheres, mas é uma característica até de mulher. Eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Uma irmã quer se vestir melhor que a outra, que tem um sapato, que tem uma roupa. Minha esposa tem um guarda-roupa cheio, mas fala pra mim que nunca tem roupa. Revelação, irmão. Lá em casa também. Pra que isso, gente? E você não vê isso na cultura masculina. Se o cara veio com tênis, com uma calça, com uma blusa, da hora, legal. Agora a mulher não. Nossa, você viu a bolsa dela lá? Na outra semana ela vinha com a bolsa melhor, com um sapato melhor, É assim um mesmo. vestido melhor. Então, isso também gera uma política de cancelamento. tá? Por um igreja. tempo, a gente se avalia, né? Eu sempre gostei de me autoavaliar. Estudei um pouquinho de psicologia, não concluí. E aí, na autoavaliação, eu me preocupava muito com quem, falaram alguma coisa de você ali. E eu ficava muito preocupado. Hoje em dia, cara, vou fazer 32 anos, eu noto que quando alguém chega pra falar de mim pra outra pessoa e a outra pessoa ouve, eu não tenho dois amigos. É simples. Eu não tenho um inimigo que tá tentando me queimar. Se o outro ouviu uma versão sobre mim e não me procurou, eu não tenho dois amigos. Eu tenho dois inimigos. Mas o interessante, Del, é que isso acontece dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas aí, quando a gente vê a palavra, o que a palavra diz? Vocês serão perseguidos pelo meu nome, vão falar mal de você, vai ser assim assado. Então, como o irmão falou, eu acredito muito no quê? Se estão falando de mim, ou pode ser algo bom, ou pode ser algo ruim. Porém, é gerar uma consciência em Cristo. É se conectar com Jesus. Porque, às vezes, quem estava conversando com um amigo meu vindo no carro agora, tem processos que a gente passa que fazem parte daquilo que Jesus quer fazer, porém, pra gente, que nem os irmãos de José defamando ele. A gente enxerga que é algo que Deus permitiu, porque lá na frente o fruto do processo ia voltar. Por quê? José poderia pagar muito bem com a mesma moeda. Só que na hora que apareceu lá, falou, não é assim que funciona. E aí ele vai porque eu creio na seguinte forma, cada um só dá o que tem, irmão. A questão aí que a gente falou é exatamente essa. Eles não defamaram José, eles tentaram. Isso. Porque o pai de José conhecia o caráter de José. E quem era o pai? Então, quando chega alguém pra falar, por exemplo, do Denis, e eu, como amigo do Denis ou amigo seu, eu tenho que falar, não, você tá errado, cara. O Denis não é isso que você tá falando, não. Pode ser algo pessoal seu aí com o Fernando, com o Denis. Porque às vezes nem conhece, não distorce. Conhece, distorce. Distorce. Bom, vamos pular para nossa próxima pergunta. Em que momento a pessoa errou? Pecou, falhou, mas em que momento a disciplina se torna uma exclusão dentro da igreja? Posso? Pode começar, Fernando. Cara, eu acho assim, a gente tem a pessoa que cometeu o ato e nós temos a pessoa que vai trazer essa disciplina. Então, partindo disso, a gente vê que como a pessoa vai enxergar o que eu vou dizer. E qual a minha visão daquilo que eu vou falar para a pessoa. Então, é uma linha tênue. Será que o que eu vou dizer vai machucar, vai matar? Porque eu conheço aqui, eu conheci o meu irmão aqui hoje. Só que eu não sei os traumas, eu não sei a infância, eu não sei o que o irmão passou. Então, para o pastor, é algo muito delicado. Por isso que o meu irmão falou, a escritura está aqui. Não é que a gente terceirize, é que, dependendo da decisão que o pastor tomar em falar, ou o que falar, possa ser que gere vida, ou possa ser que gere morte. Então, a questão é sensível demais. Então, partimos do princípio que toda vez que nós formos chamar a atenção ou corrigir alguém,
primeiramente no off. Passou do off, vamos lá. E sempre é interessante ter a testemunha do lado. Uma pessoa de confiança, por quê? Se a pessoa já saiu nessa questão de pecar e tal, não que todo mundo peca, tá? Deixar bem claro. Mas ela passou dos limites, né? Ela precisa ser corrigida. Então, a partir daí, a gente tem que entender que o quê? A pessoa pode querer distorcer aquilo que está falando também. Então, a grande sensibilidade que, irmão, oração, jejum e palavra. Não tem para onde correr. Então, que nem o irmão falou, se orientarmos pela palavra, não é a nossa palavra que vai dizer. Lógico que a sua bagagem do que você tem de conhecimento, de vivência, ela faz parte de um conjunto. Mas se você se deixar levar pela emoção, irmão, aí é bem provável que não vai dar bom no final, não. E isso quebra uma questão pessoal que ele está dizendo. Porque quando você usa o texto, não é minha interpretação, não é o que eu acho sobre o que você errou, mas é o que a palavra diz sobre o pecado, sobre o erro, sobre errar o alvo. Então, assim, quando a gente usa o texto, eu tiro totalmente algo de mim sobre a situação da pessoa que está ali sendo corrigida. Mas aí, desculpa te interromper, tem um detalhe. Se é uma pessoa mau caráter, ela pode manipular o texto, né? Também. Por isso que eu tô falando. Não Você é viu lá aquele pastor lá? Pastor que adulterou lá e o repórter foi na casa dele lá. Nossa, eu vi, meu. Ele usa o texto de Oséias, né? Pega a mulher do seu amigo e adultera. Aí ele foi ver, só tinha um assento. Usar o mal... Isso aqui até mais pra frente aqui que eu ia comentar sobre isso, né? O mau uso da interpretação da Bíblia também gera uma distorção na correção. Certo. Ó, a gente vive no meio neopentecostal, pentecostal, cada um tem a sua linha aí. Aí você pega uma pessoa mal intencionada. É o cara que mais dizima, essa pessoa gerou um escândalo. Aí você pega uma pessoa dessa, aí ele vai lá e diz, mano, faz um voto de R$300 aí, vamos subir no monte para orar, que tem algumas experiências que me contaram esses dias, que Deus vai bradar, É difícil, hein? e Jesus vai descer na terra, e a sua glória e vitória. Você pode, por quê? O cara tá ali na mão. A partir do momento que tem alguém em cima de um altar, pregando a palavra, automaticamente pessoas sentadas, inconscientemente se gera uma liderança falando para os liderados, mesmo que não seja. A pessoa que tá ali fala, ali é o pastor, A é ideia, Deus falando. Né? E aí você para, olha e fala, pô, então ele exerce a autoridade. Então, se ele vir me corrigir e dizer que isso vai ser assim, o voto vai fazer o perdão do seu pecado, e a pessoa vai ser manipulada. Então, tem a questão de os pastores sinceros, que tem, acho que a sua grande maioria, mas também tem quem distorça e aí, no grande dia, a gente vai ver o que vai acontecer. Quer complementar mais alguma coisa? Quero, eu tenho uma opinião até diferente sobre isso e vou abordar por um outro caminho. Respondendo a pergunta, né, em que momento essa disciplina ela se torna uma exclusão, eu pensei muito sobre isso também. Quando a pessoa que é corrigida, ela é tratada não pela sua humanidade, mas sim pela sua utilidade. Vou dar um exemplo, o cargo da pessoa. Eu sou presbítero. De que forma eu sou tratado nessa correção? Pelo meu cargo ou por eu ser uma alma? O problema da exclusão tá aí. Então você tem valor, utilidade enquanto você não erra. Eu costumo dizer, tropeça. Para você ver se você tem a mesma utilidade, o mesmo valor quando você não erra. Quando tropeçar, eu acho que é aí que vai aparecer se o pastor é o pastor mesmo. Então, entendeu? assim, essa pessoa ela é tratada na forma de exclusão quando ela deixa de ser útil. Então, assim, eu errei, então não presto mais para pregar, não tenho mais oportunidade. A gente sabe, tem um processo de regeneração, de perdão, de credibilidade, de confiança, de restauração, mas e aí? O problema dessa exclusão
A partir do momento, dependendo do que você faz, você não tem mais valor nenhum e utilidade nenhuma. Então, você é descartado como um objeto. Eu pensei nisso e eu tô até com esse texto aqui de 1 Samuel, capítulo 30. Quando Davi vai com seus guerreiros para a batalha, suas famílias ficam na terra de Siclag, vêm os filisteus, os amalequitas, e roubam a família, os despojos e levam tudo. E aí os soldados vão para cima de Davi. E aí, Davi, o culpado é você. Aí o texto vai dizer que Davi se angustia muito por isso, chora. E aí ele vai se fortalecer no Senhor. Então, olhando para essa história, pensando nisso, nessa pergunta, é isso. Davi era útil enquanto eles estavam na guerra, vencendo, derrubando pessoas, vencendo, conquistando terra. Mas a partir do momento em que uma situação ocorreu, ele perde a utilidade. Isso acontece muito. Eu tenho experiências de perceber e de conviver de pessoas que erraram, Odel, e a partir desse momento do erro, perdeu-se a utilidade. Hoje a pessoa não está nem na igreja. Não teve um cuidado pastoral. É exatamente isso aí. Tem essa outra questão. Às vezes a falta de um cuidado pastoral com certas situações também se torna uma ferramenta de exclusão dentro da igreja. E aí, eu, como sou Uber, e às vezes eu converso com pessoas, eu não vou mais naquela igreja. Eu tenho raiva. Você conversa com algumas pessoas e o discurso, que nem você começou, na boca das pessoas o discurso é de ódio daquela congregação, daquela igreja, daquela situação. Porque não teve uma tratativa pastoral e também não teve uma interpretação da correção. Porque que nem... E tem que entender o seguinte, se a pessoa quer ser tratada também, né? Tem essa questão. Tem essa questão. Ela quer ser tratada. Como que a pessoa vai ouvir e vai interpretar essa correção? A gente tem que tomar cuidado porque existem seitas que existem pecados que a pessoa, nós vamos falar um pouco sobre isso, que a pessoa nunca mais é restaurada àquela posição, se ela tocava, ela não pode, mesmo que ela cumpra um período de disciplina. Existem seitas que se a pessoa sair, eu falo seitas porque a gente estuda isso em teologia, se a pessoa sair daquela determinada religião, a pessoa não pode fazer uma visita, pode ser uma mãe que não faz mais parte daquela religião, daquela igreja, daquele salão, que seja. Já é condenado ao inferno ainda. Eu não posso mais fazer uma visita lá na casa da minha mãe lá. Eu vi um vídeo hoje, uma missionária muito famosa aí, a gente ovaciona ela aí nas redes sociais, tudo. Ela falando, saiu, é inimigo. E um cara vem e detona. Um cara aí, aquele cara que ele faz os cortes do anjo, o anjo vendo isso, aquele cara lá, ele detona. Ele começou, antigamente ele só mais gesticulava, agora ele fala mais. Ele detona, ele fala, então, peraí, se sair da igreja não é mais... Não é de né? Deus Tem mais. igreja que eu ia aí, que o pastor me chamava de filho. Quando eu saí, o cara me bloqueou nas redes sociais. Tive que chamar o cara pra uma conversa. Irmão, teve um período da minha jornada que eu não queria congregar mais. Continuei firme com Jesus, só que eu não queria estar na congregação. No dia que eu decidi, que eu falei, cara, eu não quero mais permanecer. Irmão, eu era uma benção. Eu pregava, eu dava aula, eu era líder de obreiro, eu fazia tudo. Quando eu falei, irmãos, eu só não quero estar no meio de vocês. Eu não quero estar mais congregando, eu vou sair por aí, pelo mundo, pregando o evangelho, Jesus e tal. E aí, cara, é condenação, é maldição, é tudo que se imagina. E aí eu falei, caramba, até ontem eu era de Jesus, mas a partir de agora eu não sou mais? E aí entra num contexto de o quê? Você começa a se refletir e falar, é o que ele falou. Então, eu não pequei, eu só não queria mais estar congregando. Mas por onde eu passava, eu evangelizava, eu lia a Bíblia, eu orava. E entra num contexto, cara. E aí, quando foi a oportunidade, eu encontrei uma igreja de novo, voltei e a vida segue. Só que, na hora que você não tem a serventia, Acabou. não é mais nosso. Então, vamos maiar o Judas, né? Vamos dizer aí. Ainda tem outra questão aqui, subjetiva por trás dessa fala do Fernando, que é assim,
Quando também não há uma interpretação sobre a correção, a pessoa se exclui. Exato. E aí arruma o culpado. Isso. Ó, o culpado é você, Del. Mas quem errou fui eu. Então, a pessoa se vitimiza também dentro dessa questão da correção. E acaba se excluindo. Isso envolve também a questão do Espírito Santo. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, que é sensível a ele, mesmo que erre, ele vai constranger você a ponto de ou você se corrige, É a primeira coisa que vem arrependimento. ou você acaba se afastando do ambiente que as pessoas são puras, são santas, estão numa máxima de santidade, enfim. É automático também que essa política de exclusão também parta do interior da pessoa que não se deixa ser corrigida. Por isso que eu de uma falo que é maneira uma... correta. Desculpa te interromper. É uma linha tênue. É. Porque é a correção do pastor junto com a aceitação de quem praticou. Então, se há um coração ensinável, errei, eu sei que agora, a partir de agora, eu preciso sentar, ouvir, criei consciência, porque Jesus ele não chegava a apontar, ele fazia a pessoa criar consciência. Ele pega a mulher em adultério, e aí ele fala assim, cadê seus acusadores? Ah, não estão aqui, eu também não te condeno, mas vá e não peque mais. Teve a correção. Só que a grande questão é ter um coração ensinável. E aí a questão tênue, porque eu posso ser o pastor e falar e gerar vida ou morte, e eu posso ser ovelha que posso querer ser corrigido ou não. E aí fica... Por isso que a vida do pastor não é fácil também, né, irmão? Não vamos jogar o peso só para um lado. Por isso eu falo, cada caso é um caso. Então, uns é no particular, uns vai ter que ser porque estourou na igreja, e assim sucessivamente. Porque assim, cada dia é uma novidade. Tem coisa que eu acho que o pastor, ele já adivinha. Não é que adivinha, assim, mas já Por ele conhecer meio ele, pô, começou a namorar, não é da igreja, a pessoa... Então, assim, tem coisas que existem coisas, a rede social hoje em dia também denuncia muita coisa, né? Sim. Meu irmão mais velho, que é pastor também, ele sempre falou pra mim assim, cria uma linha imaginária. E essa linha imaginária, você não coloca expectativa de mais nem de menos. Pronto. Vai naquela linha imaginária, porque se você pôr expectativa de mais, você vai se frustrar, cara. Exatamente. E se você pôr expectativa de menos, você vai muito devagar, você não vai chegar lá. Eu já me frustrei algumas vezes por dirigir igreja e achar que o meu pastor, presidente na época, né, que era o pastor que eu tinha, ia me defender de alguma coisa, de algum boato, de alguma... Não, mas não defendia e chegava lá, qualquer coisa, eu falava, mas como que eu faço parte do ministério, faço parte do grupo de pastores, né? Chegava lá, fofoca lá, que o Del não pagou o aluguel esse mês, coisas que não tinha nada a ver, que eu tinha todos os comprovantes, levava na época lá da igreja que eu era antes, pras tesourarias lá, pras tesourinhas, e ficava, eu não entendia, Fernando, por que o pastor presidente não tinha capacidade de eu, sendo um pastor ali, um dirigente, né, eu sou presbítero também, mas como pastor ali daquela congregação, não me defendia. Mas eu acho assim, era Léo, a tal da linha ali que eu ultrapassava os limites. Você virá. Mas assim, uma coisa é você ser um pastor de igreja. E aí, a grande dificuldade que eu enxergo hoje é encontrar um pastor de pastores. Entende? Não é que um que eu acompanho bastante, assim, eu costumo ouvir, Luiz Hermínio. Eu ouço ele até postou um caso esses dias de um irmão que caiu, se não me engano, em adultério. O cara era pastor da igreja. Caiu em adultério. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Dá licença, por enquanto você não vai ministrar. Colocou outro pastor e no ministério deles tem um hotel lá na central, pegou a família, levou pra lá, vem cá, vamos tratar você aqui. E aí tem a questão, o pastor errou, tem a esposa, tem os filhos, aí começou... A exposição, né? Aí começou psicólogo pra família, fica aqui do lado, senta e vai ouvir e tal. Ele explicou que esse cara ficou sentado 3 anos e meio. 3 anos e meio. E foi quando foi agora que a gente viu que, apesar do erro,
ele foi curado, a esposa tá bem, tudo tal. E ele falou assim, nós estamos dando uma oportunidade de falar um pouquinho de vez em quando e tal. Só que eu costumo dizer o seguinte, legal, tratamos, vai voltar. Nós somos um corpo, certo? A Bíblia fala, nós somos um corpo. Quando um órgão tá ruim, então eu tô com problema no estômago, sei lá, no coração. Você não vai conseguir tocar a igreja, certo? Tira esse membro e vamos tratar esse coração. Só que a partir do momento, tratou, vai bem, vai mal, vai ser necessário uma troca de órgão. Vai precisar de um coração novo. Aí quando põe um coração novo de outra pessoa, existe uma grande questão. O corpo pode aceitar ou o corpo pode rejeitar. Então, trazendo para essa lucidez física do corpo, então, aí tem uma igreja com 300 membros, e aí senta eu aqui e fala, não, pastor, é uma benção, vai ficar, não. Aí senta o irmão e fala, mano, para mim não dá. Então, acho que o termômetro para decidir se vai permanecer lá, vai liderar uma igreja ou não, eu acho que é o corpo que vai dizer. Porque se esse membro do corpo não está fazendo bem para o corpo, ele vai ser rejeitado. Aí entra a questão, mas quem vai rejeitar? Mano, é 300 cabeças. Não tem como você controlar. Porque ele teve um problema conjugal. Então, resolveu entre ele e a esposa. Eles se resolveram. Mas eu quero ser pastoreado por uma pessoa assim? Se você quer, amém. Mas tem gente que não vai querer. Então, como é que o corpo vai se comportar? Eu acho que esse é o termômetro. Ah, o irmão não pode mais pregar? Pode. Mas eu coloco água aqui, vai encher. Quebrou. Vamos pegar um super bonde aqui com o irmão, vamos colar. Colamos. Enche, usei uma. Usei, na terceira começou a vazar. Eu acho que aí é onde que começa a cultura do cancelamento. Por quê? A igreja ela é o reflexo do pastor. Tem igreja que não tem ensinamento e a igreja não vai entender o que é uma base do ensinamento. E esse é aquele pastor que ele fala assim, ó, pecou, errou, tá aqui, se arrependeu, tratou, curou. É um pastor. Eu tenho uma questão no ministério que eu participei de um pastor que passava a mão nas ofertas. E aí o pastor perdoou ele, colocou ele em cima do altar, tratou isso em reunião de obreiro, colocou ele em cima do altar, mas muita gente não aceita ele mais cuidando de igreja. Mas não significa que ele não seja. A gente não perdoa traficante? Sim. A gente não perdoa ladrão? A gente perdoa tantas, né? Mas tantas coisas, tantas questões. Desculpa te interromper. Entra numa linha que perdoa o traficante, perdoa o ladrão, perdoa... Só que assim, a igreja lê que esse perdão é antes da verdade. Eu tive pleno conhecimento das Escrituras. Agora eu conheço a verdade. Entende? Então eu não estou aqui dizendo que o irmão não pode pregar, não pode falar. Deus pode usar ele de qualquer forma, pode usar até mais do que nós. Só que a grande questão é, esse cara em cima de um altar ou de um púlpito, você vai estar lá embaixo, cara, talvez você se sinta confortável. Talvez tenha uma conexão com você, alguma coisa. Amém, glória a Deus. Só que nós vamos amar o irmão. Vai na minha casa almoçar, vamos junto ali, vamos fazer a obra junto. Mas será que eu quero que esse cara me ensine? Porque o obreiro tem que ser irrepreensível. Agora, se é um membro que aconteceu isso, tem muito daquilo. O membro aconteceu isso aí. Tira ele do grupo tal, tira ele do grupo tal. Aí eu não entendo. Por quê? A cura do irmão talvez está ali no grupo. Uma coisa é ele liderar. Se ele lidera, é a mesma coisa o cara ser líder de casais da igreja e estar traindo a esposa. Como é que fecha a conta? Fecha? Não fecha nunca, irmão. Como é que um cara desse vai me orientar? Me orienta aí, como é que eu faço? Irmão, você não pode... me ajuda. Então, a tratativa para quem exerce governo na igreja, eu acho que tem que ser uma tratativa diferente. Agora, um membro, cara, você errou, vamos colocar aí perto de uns irmãos que já tá mais robusto na fé, anda com esses caras, vamos lá,
vamos se erguer, se arrepende, mano, tá com problema? Me liga, mano, me liga, vamos correr atrás. Vamos ajudar, porque quem não tem pecado aqui, levanta a mão. Agora a questão é, esse cara está em cima do altar ensinando. Aí pra mim é uma questão mais profunda e mais complexa, porque aí é que eu falei, como é que o corpo vai sentir? Vai rejeitar? Não, porque o que você está passando ali em cima é credibilidade. Quando você pega o microfone lá em cima, é credibilidade. Ou seja, não é que nós somos perfeitos, mas a gente tenta fugir do pecado. Mas a partir do momento que isso estoura na igreja, aí, irmão, como é que fica? Entende? Aí racha. Aí, beleza. O Del pegou o dinheiro da igreja, tal. A igreja inteira sabe. Eu vou dar meu dinheiro na igreja? Você entende o peso? Então, ele é o pastor. Tem esse histórico. Cara, aí você fica, eu dou ou não dou? O corpo sente. Por quê? O problema tá onde? Nos membros? Não, é o corpo. Tem um órgão que não está bem. Mas assim, a cultura do cancelamento tá aí nessa fala, né? Sim. Por isso que eu falei, no início não é uma ideia de um debate, mas gera-se um debate. Sim. Porque a gente conseguiu... Cara, Paulo pedia cartas para matar cristãos. Pronto. E hoje a gente prega as cartas de Paulo. Exato. Então, mesmo que, mas foi depois da graça, foi antes da graça, foi antes do arrependimento, Não, até foi na depois... graça, teve um irmão que pecou, ele Sim. falou, retira do meio de nós. Mas eu digo assim, por exemplo, é um pastor, é um presbítero, é um obreiro, mas é um ser humano. Isso. Que pode errar e pode se regenerar. Sim. Pode ser curado, sabe? Então, a forma como nós fomos criados e começamos na fé, a gente tem essa questão enraizada em nós, do cancelamento. Porque se Deus perdoou, quem é a gente para dizer que não? Judas era o, né? Judas, quem o diga, né? O perdão Judas era o próprio interesseiro, questão financeira, a tribo dos Zelotes ali, que era da onde Judas vinha, era a própria questão que eles queriam algo terreno. Quando Judas vê que Jesus não ia o ajudar financeiramente e na questão terrena, ele vai lá e traz Jesus, depois se arrepende de tudo. Jesus sabia de tudo isso, mas Jesus ainda estava ali colocando ele para cuidar das ofertas que era depositada aos pés dos discípulos. Eu entendo a sua fala, mas eu entendo também que, independente se aquele camarada um dia ele foi da igreja, ele foi um pastor, ele foi um membro, e essa cultura, ela estando enraizada em nós, faz com que essas pessoas não voltem para a igreja. Faz com que nós perdemos bons pastores, faz com que nós perdemos bons cantores, bons pregadores. Quando eu leio aquele texto de Coríntios, se eu não me engano, Coríntios, que fala lá sobre os adúlteros, bebê, ali está no presente. Que esses não herdaram o reino dos céus, mas é no presente. Por exemplo, os adúlteros, não é aqueles que adulteraram. Os beberrões, não é aqueles que beberam, é aqueles que bebem. E aí a gente acredita na obra do Espírito Santo, né? Uma coisa é a pessoa tomou foi para a igreja, para quem acredita, né, que beber perde a salvação e entre outras coisas, questões bíblicas e tal. E aí a gente vai entender, é no presente. Mas a partir do momento que aquela pessoa, poxa vida, a pessoa fez, cometeu, a pessoa errou, se regenerou e tudo mais, eu acredito que nada impeça dessa pessoa retomar e que a igreja aceite aquela pessoa ali. Então, né? O termômetro vai ser o corpo. Sim. Entendeu? Mas assim, se a gente for pegar Adão e Eva, tava lindo, maravilhoso. Pecou. A partir de agora, você vai sentir dor para ter filho e você vai trabalhar. Chegar lá no céu, eu vou conversar com Adão. Você vai trabalhar. Então, ação, reação. Então, não é que a pessoa não possa exercer. E aí é o discernimento da igreja, é o discernimento do corpo. Se aceitarem, segue a vida. Mas a grande questão é, ele teve uma ação que automaticamente vai gerar uma reação. Não tem como. E às vezes não é uma ação de cancelamento, é uma reação do corpo. Porque é muita cabeça pensante. Aí entra naquela, pô, irmão. Aí começa.
Pô, acho que eu vou sair daqui. Pô, não tô me sentindo confortável. Então, a ação que ele teve, assim como Adão e Eva tiveram, gerou uma reação que gerou dor. E aí é o coração ensinável, aceita ser corrigido, não aceita, o pastor vai fazer ou não. Então, é uma linha muito tênue. Então, não estou dizendo que proibindo que o cara não pode subir para pregar, mas até ele conseguir restaurar esse copo, irmão, é doído. Tá preparado para isso? Se tiver, vida que segue. E aí, Denis? Ficou meio tenebra, né? Não que é meio tenebra, né? Assim, você dividiu o podcast em algumas questões e o Fernando adiantou muita coisa que vai ser ainda falada Foi na fluido, frente. desculpa aí. Eu sei que foi fluindo, é bom que foi natural. Mas assim, Eita, e a gente também já tem que correr com o tempo aqui, né, Thiago? essa questão eu bato ainda nesse ponto ainda. Eu ainda sinto outro texto ainda falando sobre isso, segundo Crônicas, capítulo 19. Josafá faz uma aliança com Acabe, que não era para ter feito. Resultado, morre gente no capítulo 18, uma guerra entre Ramote e Gileade. Inclusive o Acabe morre nessa guerra, porque foi disfarçado. Os reis que não eram para vir para uma guerra foram e Acabe morre. Josafá volta pro palácio achando que tá tudo bem. Mas pisou na bola feio. Daqui a pouco alguém vai visitar o palácio. Quem é? O profeta Jeú. Posso falar com o Josafá? Pode. A primeira coisa que o Jeú profeta vai dizer: quem mandou você fazer aliança que não era para ter feito? E começou o processo da correção. Se o profeta Jeú fosse com a mentalidade de exclusão, de cancelamento, ali acabava o reinado de Josafá. Aí o versículo 3 eu acho fascinante. Isso aqui mexe comigo. Porque no meio da correção dele, ele fala assim, ó: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques e preparastes o coração para buscar a Deus. Então, no processo da correção, Josafá poderia ser excluído, mas Deus conseguiu enxergar através do profeta Jeú que ainda existe coisa boa dentro de Josafá. E eu acho que esse é o papel, tanto da liderança, quanto de quem é corrigido. O coração que se deixa ser corrigido. Exatamente. Com um bom trabalho pastoral, automaticamente gera um processo de restauração. E aí, esse processo devolve a pessoa para as suas atividades e atribuições dentro da igreja ou dentro do contexto religioso. Vamos pular para a próxima pergunta? Vamos. Vai ficar aqui até amanhã. A forma como lidamos com o erro reflete mais a graça do evangelho ou a lógica da cultura do cancelamento? Cara, é linha tênue, de novo, cara. Porque Os dois lados. não tem como você definir um. A graça tá aí para todo mundo. O cancelamento é uma coisa muito abre muita vertente, porque entra naquela questão de quem vai corrigir e quem vai ser corrigido. Entende? Então, às vezes o pastor tá tratando até bem a pessoa. Só que aí começa o burburinho na igreja. Aí a pessoa fala: estão falando mal de mim, só porque eu fiz isso, entra na questão do vitimismo. Mas é consequência, entendeu? Não estamos aqui dizendo que o princípio de tudo, a lei se cumpre no amor. Pronto. Mas o amor corrige. E se há correção, ela entende a correção como um cancelamento, ou ela entende é o coração. Parte desse princípio. Então, a gente colocar e definir que, não, Del, eu acho que é isso aqui, eu acho que o irmão falou aqui, tá tudo errado, eu que tô certo. Irmão, é problema demais, não tem como chegar nessa conclusão. Se a gente chegar aqui hoje e definir, achamos a receita, pronto, resolveu aí 90% das igrejas. E aí, Denis? Essa questão eu dividi ela em 3 pontos. Primeiro, no âmbito geral, não generalizando,
no público, há uma política de cancelamento, sim. Eu volto na sua fala que você falou um pouco atrás. Porque as pessoas veem a gente como uma referência. E quando essa referência deixa de se tornar uma referência, perde-se o valor total. Então, é automático. Eu congrego na sua igreja. Pisei na bola. Não sirvo mais pra estar na sua igreja. Vou para outra igreja, vou pra igreja de Fernando. Pronto. Acabou o problema. Só que, na verdade, não acabou o problema. Não tratou o problema, né? Transferiu o problema pro outro pastor. Ponto. Entende? Então, nesse âmbito geral, essa política de cancelamento, ela continua por quê? Você caiu, você errou. Mas eu tenho o Fernando, que vai substituir você. Até melhor num trabalho. O que acontece hoje, eu pensando sobre isso, é porque nesse âmbito gospel, há uma prateleira de quem é melhor do que o outro. Então, o Denis errou, Fernando tá aí para substituir o Denis. Pronto. Fernando errou, tá o Del. Então, isso gera um sentimento muito triste para dentro do ambiente religioso da igreja. Porque quando não é tratado de fato, isso se torna um vício. E se torna um vício em muitos ministérios e muitas igrejas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, igrejas sérias. Trabalho sério, liderança séria, gera pessoas sérias. E tem muitas igrejas que fazem e exercem esse trabalho muito bem. Biblicamente, consegue trazer a restauração para essa pessoa que é corrigida. E isso é importante. Só que existe um terceiro ponto, e isso envolve a área onde eu estudei. Estudei na Metodista. E a igreja metodista, como outras igrejas, a teologia ela segue por uma parte a linhagem liberalista. Então, até que ponto essa correção se torna algo normal? Já não preciso mais corrigir você, porque o pecado para você talvez não seja o pecado para mim. E aí a gente compara aí, no âmbito assembleiano, que é mais rígido, o que era pecado lá atrás, hoje é pecado? O que era um erro grave, hoje nem sempre se torna um erro grave dentro da igreja. Então esse liberalismo, essa questão do liberalismo afeta essa questão tanto da atribuição de uma liderança eficaz, quanto no membro que precisa ser tratado para se enquadrar dentro de uma doutrina, dentro de um padrão bíblico e dentro de uma norma cristã. Se isso não tiver em comum acordo, o liberalismo ele avança de uma maneira que hoje, Odel, não é a pessoa, acho que é um meio termo, ela não é nem excluída e nem corrigida. Fica na igreja. Aí envolve a questão financeira. O cara consegue arcar com as necessidades e as demandas da igreja. Interesse pessoal, que envolve tanto na questão de exclusão, quanto no interesse também. Eu vi certo pastor falar que eu passei por isso no ministério, a qual eu tive um problema. Eu fiz um projeto em Mauá muito bacana, chamado Projeto Atraídos pela Cruz. Eu congregava no ministério, o ministério não aceitava eu fazer esse projeto com outras igrejas. E aí o meu pastor local veio conversar comigo. Ou você para com esse projeto, ou tipo assim, você não serve mais para estar aqui. E eu questionei ele nessa questão. Eu falei, até que ponto isso é errado ou certo? Eu tô ferindo a doutrina da igreja, eu tô pecando contra Deus. Mas, na verdade, a gente tá se unindo para ganhar almas. É o reino, né, irmão? Então é a mesma coisa com a outra. E aí eu peguei e falei com o pastor dessa forma. Eu falei assim, você prefere apoiar uma ideia errada de uma pessoa que tem uma ideia errada do que fazer a coisa certa? Ele ficou sem se falar. Ele não teve o que falar para mim nessa fala. E aí eu entendi. Falei, então assim, a pessoa prefere ficar nessa cultura de exclusão, de cancelamento, do que exercer
o papel que deveria ser feito. Quer manter o castelo em pé, né? Vamos correr que já tem 1h10 que nós tá aqui. Rapaz, Caramba. nós vai até meia de manhã. Passou muito rápido, né? Gente, eu vejo ali Saul e Davi, né? Os dois errou. Sim, Só que um procurou se restaurar ali, se restabelecer com Deus, se arrependeu. se arrependeu. Traiu. E Saul foi aquele que ficou a todo custo querendo ouvir Deus, querendo ouvir Deus e querendo ouvir Deus e consultou quem não devia consultar e morreu, né, ao fio da espada. Você tocou no ponto, e aí o negócio abre a mente. Ele falou sobre esse processo de credibilidade e de restauração. Pensa agora, gente, na questão do Davi. O Davi matou, Davi adulterou, Davi mentiu, mas continuou reinando. O perdão de Deus, a gente vai tratar isso aqui à frente, é instantâneo, mas a credibilidade das pessoas não. Então, Davi se arrependeu, escreveu o Salmo muito lindo, Salmo 51, porém ele continuou reinando. Ele deixou de reinar? Deixou de governar? No meio da sua liderança governamental, pessoas que não gostavam dele, que não apoiou o erro dele, que talvez queria, e o próprio filho também quis puxar o tapete dele. Mas o Davi continua. Eu fico pensando, hoje eu pensei sobre isso, eu fiquei pensando na mentalidade das pessoas observar. Como é que pode esse camarada continuar liderando? Mas teve consequência, né? Governando. Lógico, isso não isenta consequência, mas ele continuou governando. É isso que eu quero frisar nesse ponto. Porque ele também teria tudo para ser cancelado. Vamos pular para a próxima pergunta, que eu não sei nem se a gente vai chegar na... Sem problema, manda bala. A gente já tá nesse ritmo aí. Existe diferença entre perdoar alguém e restaurá-lo à posição anterior? A exemplo, cargos elevados. Perdoar alguém. O perdão eu acho que, não vou falar que é obrigatório, mas perdoar não quer dizer que nós vamos ser amigos. Deixa eu te cortar rapidinho. A questão é, a gente precisa definir isso, pensei nisso. O que é o perdão? Acho que o primeiro ponto é nisso. Porque a gente entendendo o que é perdão, a gente consegue responder essa questão. Dessa diferença entre o perdão e a questão da exclusão dentro da igreja. Levanta essa bola pra nós, hein? Então, assim, na questão da etimologia da palavra, é lembrar sem sentir dor. Só que assim, pensando parafraseando essa questão do perdão, o perdão é uma oportunidade de restauração. Então assim, até que ponto esse perdão dá legalidade, suporte para essa pessoa ser restaurada a realizar o que ela fazia antes? Aí cabe na sua fala passada. As pessoas vão olhar com a mesma visão? Pregador, o cantor, o pastor, o líder, o músico, vão olhar com o mesmo olhar? E aí isso me fez pensar, uma pessoa, ele citou aqui, uma pessoa que traiu a esposa, você vai querer ouvir esse cara no encontro de casal? Difícil, né? Se o cara teve esse problema antes de conhecer, se restaurou, conheceu a Cristo, vamos lá. Irmão, conheceu a verdade liberta, irmão. Tô passível de erro todos os dias, mas não tem condição de um cara conhecendo a verdade, praticar o erro do adultério e querer ensinar casal como se deve ficar casado, né? A conta não fecha nunca. Fica complicado. Aí o irmão que pegou o dinheiro da igreja, ora pelos dízimos essa oferta aí, irmão. Fica... Ó a credibilidade. Ninguém aqui é santo, é tudo um bando de pecador, todo mundo erra. Mas a grande questão é que rachou o copo, irmão. E aí, para você gerar essa confiança novamente, irmão, se você estiver disposto a passar pelo processo e ficar aqui, vamos tratar. Isso é amar, isso é perdoar, é você trazer de volta, porque ninguém aqui é melhor que ninguém. Mas a pessoa está disposta a estar sentada de 3, 4, 5 anos. Só que, como a gente sabe, pregador, pastor, quer estar com o microfonezinho na mão, irmão. O ego toma conta. Aí o cara começa, tô 1 ano aqui já. Tô 1 ano e meio aqui já. Mano,
Vou para outro ministério. Aí eu venho o pastor, fala, mano, vamos lá pro Euclides lá, porque lá eu vou te dar oportunidade lá você... É muito, entendeu? Então, assim, é o coração do cara, igual o Davi. É o coração dele. Se arrependeu? Teve consequência? Teve, mas aí... É isso mesmo. Teve um pastor que ele foi congregar comigo na época que eu dirigi igreja. Mais velho que eu, era pastor mesmo ungido. Ele falou, eu tô no ministério aí, separei da minha esposa, o ministério me deixou de banco por 1 ano. Você traiu sua esposa? Não. Por que o ministério te deixou de banco por 1 ano? Não sei, pastor, ela tá fazendo a obra e eu tô de banco por 1 ano. Certeza. Aí marquei de conversar com o pastor dele não me atendeu. Eu falei, vem pra cá, filho. Aqui você fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, o tempo que for necessário, só que eu tô me garantindo na sua palavra. Tô me garantindo no que você falou. Quando você pegar o microfone aqui, se vir alguém com um comentáriozinho, qualquer post na internet, qualquer coisa, a gente vai ter uma outra conversa. Então, assim, às vezes, por que disciplinou ele e a ex-mulher não? Então existe, né, essa cultura dentro da igreja e tal. A gente, tipo assim, a gente tinha, ainda bem que eu não falei o nome dele aqui, tem um pouco de assim, sabe, um camaradinho assim que não tinha muito acesso ao estudo, à leitura, trabalhava assim num serviço mais bem surradinho mesmo ali, pra ganhar, às vezes até menos que um salário mínimo, uma pessoa, humildemente falando assim, uma pessoa bem humilde. Então dá pra ver que ali se aproveitaram, mesmo sendo um pastor, que um dia foi ungido, oraram ali por ele, impuseram ali, ordenaram ele a ser pastor, mas dá pra ver que aproveitaram dessa. E a mulher dele, missionária, saía pregando Cadê aí. o conselho da igreja nessa hora? É. Entende? É uma cabeça decidida por todo mundo. E aí, quando ele foi pro ministério, eu fui criticado junto com ele. Você recebe o pastor que tava de disciplina? Eu falei, por que ele tava de disciplina? Não, mas por que ele separou da esposa? Ele traiu a esposa dele? Se alguém tem prova que ele traiu, me manda, pô. Outro senhorzinho que tinha lá, o senhorzinho caindo aos pedaços, Denis. Me chega um texto desse tamanho de madrugada, falando que ele ia nos prostíbulos, que ele gastava o dinheiro, não sei o que. Eu falei, irmã, não adianta você me mandar essas mensagens se você não tem prova. Eu não consigo fazer nada. Na igreja o tiozinho era uma bênção. E pensa que você entendeu? É Deus, né? É. Ainda no final da mensagem falou assim, eu vou até te bloquear aqui, porque se dependendo do que você me perguntar, você vai saber quem eu sou. Então, tipo assim, a gente vê que se torna algo mais pessoal ali. E existe, né? Como disciplinar sem cancelar. Bom, acho que é tênue, irmão. Porque a pessoa pode se sentir cancelada e pode ser o cancelador também. Não tem como. É 2 corações dispostos, um a corrigir e um a ser corrigido. É difícil, né? É desafiador. Isso, cada caso é um caso. Baladense, pode mandar bala aí. Eu acho que nessa questão envolve graça, amor e discrição. Exato. Dos dois lados. Exato. Dos dois lados. Se não estourou na igreja, discrição. Pois o objetivo é restaurar. Você falou isso no começo, e eu volto essa fala. O objetivo é restauração, reconciliação dessa pessoa. É amar a pessoa. Mediante aos princípios bíblicos para uma correção fraterna. E assim, tem o outro lado. Tem a visão pastoral. Como é que eu vou olhar para o Fernando depois que ele errou? Eu vou ter a mesma tratativa com ele? Porque Deus perdoou. E o ser humano? É aí que entra, né? O Adão. O exemplo, lá, você sabe a igreja. Eu congreguei nela. O pastor caiu em adultério, arrebentou a igreja no oratório. A igreja até hoje já trocou milhões de pastor, mas a igreja é conhecida pela igreja do fulano de tal. Credibilidade. Consequência. Então, assim, as pessoas... virou um rótulo. Virou um rótulo. Dependendo do que faz, rotulou a pessoa. E a pessoa... no texto bíblico, Simão o leproso. Mas o cara não era mais leproso. E Jesus foi na casa dele. Então, assim, alguns rótulos ficam marcados na vida da pessoa, dependendo do que faz. E pra tirar. E pra tirar. Aí eu falo, o termômetro é o corpo.
É o ladrão vacilão. Lembra do ladrão vacilão? Que tatuado lá na cara. Quantas vezes aquele moleque roubou, pelo amor de Deus? Fala. Umas 300 vezes apagou a tatuagem, voltou. Gente, vamos então para a penúltima pergunta, que é muito boa também. Como a igreja demonstra restauração e perdão sem mágoa? Após a disciplina, muitos não conseguem mais seguir. Eu costumo dizer que a resposta para todas as coisas é o tempo. Se a pessoa pensa que porque ela que pecou, se arrependeu, que tá tudo bem e ela se sente bem, ok. A consequência vem e só o tempo vai responder, irmão. Não existe outro remédio, é o tempo. Porque Davi traiu com a mulher do Urias lá, né? Urias, né? Urias mandou ele pra guerra, fez o que aconteceu, se arrependeu. Mas a gente conhece ele como adúltero também. Só que qual foi a consequência? Tocou na família. Então, a questão é, a pessoa está disposta ao tempo? Ele orou, jejuou, rasgou as vestes, enfiou a cara no pó. Ok, esse é o processo mesmo. Vamos tratar de dentro para fora. Só que existe uma coisa chamada tempo. E eu acho que é o cerne de tudo. Se está disposto a passar pelo processo do tempo, aí eu acho que é um balizador bom. Mas aí é caso a caso, né? E aí, uma coisa é eu falar, outra coisa é eu chegar e falar, ah, você fez errado. Mas eu não estou na sua igreja, não sei da sua dor, não sei o que você faz, deixa de fazer, o que está acontecendo ali. Às vezes esse problema está conectado com outro problema. É a vivência, é o dia a dia. E ninguém, que eu estava conversando até com meu amigo no carro, vindo para cá. Os apóstolos, quando começaram os ministérios, eles não tinham a Bíblia. Cadê a Bíblia dos apóstolos? Qual era a referência? Era a dependência do Espírito. Era orar, vamos pedir direção, quem vai ser o próximo apóstolo, vamos decidir aqui, o irmão errou, o que vai acontecer? Não tinha Bíblia. Hoje nós temos uma infinidade de passagens para nos dar uma direção, mas os apóstolos não tinham Bíblia. E aí? Fala, tem em cima da bala. Eu acho que essa questão, como que a igreja demonstra esse tipo de restauração, é tratando a pessoa como ela deve ser tratada de verdade. A gente não é objeto. Irmãos, líderes, igrejas precisam entender isso. Pessoas não são objetos. Existe uma frase do Dan Lyon que vai dizer que as pessoas estão amando mais as coisas do que as pessoas. Exatamente. E Cristo nos ensinou que nós devemos amar as pessoas. Exato. Mais do que as coisas. Então, assim, não existe ex-filhos. Filho é filho. Aí é forte, irmão. Aí é forte. E aí não tem como falar disso e não lembrar da parábola do filho pródigo. O cara tomou a decisão, jovem, de sair de casa, de gastar o dinheiro e a herança do pai, vai embora, gasta, se prostitui, que a vida dissoluta é a vida de prostituição no texto. Se vendeu. Se vendeu, caiu na miséria. Quis voltar para casa do pai quando ele teve a consciência. Eu quero voltar a ser um escravo. Mas o pai vai receber ele e não tratou ele como escravo. Porque se o pai do filho pródigo tratasse igual algumas pessoas, líderes, igrejas tratam, o filho viraria um escravo. Mas o filho voltou. E a graça alcançou. E o amor Teve alcançou. de volta anel, sandália e veste. Porque filho é filho. Então, a igreja precisa demonstrar o real valor que essa alma tem. É mais do que ser um obreiro, Del. É mais do que ser obreiro, Fernando. Porque antes de nós sermos um obreiro, ter um cargo na igreja, a gente é uma alma. E a gente precisa ser tratada como uma alma. Choramos, sofremos, erramos, tropeçamos, mas também acertamos. Temos qualidades. E temos o direito de ser devolvido, restaurados, curados e transformados por completo. Maravilha. Qual conselho para encerrar? Aqui é meio que uma pergunta meio complexa.
qual conselho vocês dariam para os nossos telespectadores sobre como escolher viver de uma forma que possa seguir as Escrituras no que tange a questão de falhas, erros e pecados, e também pelo outro ponto de vista de não ser tão incisivos e cometer o erro de manter a cultura do cancelamento? Tem um ponto que eu levanto muito, é o quê? A religião é uma coisa, Jesus é outra. A religião, ela usa um tripé para ter o controle: culpa, medo e barganha. Meu Deus. É o tripé da religião. Se você errou, culpa. Se você deixou de fazer, medo. Você só vai conseguir fazer se você fizer isso para mim. Culpa, medo e barganha. É o tripé da religião. Jesus é o quê? Amor e graça. Quando nós jogamos os dois juntos, não se misturam. Porque Jesus, a primeira coisa que ele fez foi destruir o templo e falou: a partir de agora não existe mais religião. Não existe o evangélico, o católico, a matriz africana. Religião não existe. A única religião é ajudar o órfão, a viúva. Religião vem do quê? Religare, religação. O homem não consegue se religar a Deus. Então, como o homem não foi possível o homem se religar a Deus, o que ele fez? Jesus enviou seu filho para que através dele nós nos religássemos a Deus. Então, a partir disso, nós entendemos que o quê? Se você tem uma vida de comunhão com Jesus, porque hoje nós somos doutrinados a sentar e ouvir e dizer que aquilo é verdade. Mas os bereanos, eles liam a palavra e diziam que se está certo ou errado. Então, a partir do momento que você não lê, não ora e não jejua, você se torna um refém. E aí as pessoas te manipulam da forma que elas quiserem. E para você que pecou, eu digo, para você tem perdão. Para você tem amor e para você tem graça, mas também tem consequência. O que eu quero dizer para você hoje é que a sua vida não acabou, Deus continua te amando e ninguém te condena pelo seu pecado. E o amor de Deus, a graça e a paz de Jesus, ela habita dentro de mim e dentro de você. Não se sinta culpado, não se sinta com meio e não caia em barganhas da religião. É isso aí. Bom, o público que nos ouve, nos assiste, 3 conselhos eu deixo, pegando até o gancho do Fernando. Primeiro conselho é a obediência à palavra. Se você levar a Bíblia Sagrada como regra de fé para a sua vida e conduta cristã, você pode ter certeza, porque a graça abraça e não exclui. O segundo conselho é nós se colocarmos no lugar do outro. Empatia. Porque o que eu não quero para mim, eu não desejo para o meu irmão. E isso é um princípio do segundo mandamento de Deus. Porque quando eu amo a mim mesmo, eu amo o meu irmão. E se eu amo o meu irmão, eu amo a Deus. Amém. E o terceiro é o primordial, Fernando. É o amor. O amor é a base de tudo. Se eu obedeço a palavra, se eu me coloco no lugar do outro, é automático que o amor de Deus está inserido nisso. E é esse recado que eu deixo para você nessa noite. Maravilha. Galera, obrigado por estarem aqui hoje, né? Dividindo esse tema tão importante, tão rico, né? Que talvez dependia de um segundo episódio. Parte 2. Parte 2 para tratar do mesmo tema. Eu pulei acho que umas 4, 5 perguntas aqui. Vai, você mandou 8, eu falei, não vai dar. E ainda tem que apresentar os patrocinadores ainda. O do episódio anterior aí com o vereador tinha acho que umas 11, 12 perguntas e foi que foi, né? Mas assim, quando a gente tá envolvido, né, dentro de um tema em que a gente vivencia, né, fica muito mais fácil de lidar. Né? Flui, a conversa flui, o bate-papo flui. Mas eu gostaria de agradecer vocês, tá? Por estarem aqui, disponibilizarem também, o horário de vocês, dentro de um período tão corrido que a gente vive, né?
ainda mais aqui, para quem mora aqui na região de São Paulo, ABC, capital, é uma correria imensa. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, todos os telespectadores. Gostaria de agradecer mais uma vez o Thiago, muito obrigado, né? Produção aí a milhão. E agora vamos apresentar aí os nossos patrocinadores, certo? Vamos iniciar falando com os nossos patrocinadores. Vamos iniciar aí com o nosso amigo Rodrigo Dias, seguro para veículos. Você que precisa de um seguro para veículo, Rodrigo é o profissional correto para aquilo que você procura. Talvez você adquiriu um veículo, seja um carro, seja uma moto, não sabe por onde começar, procura o Rodrigo que ele vai te orientar da melhor forma possível em que você possa assegurar o seu veículo aí contra colisão, furto, perda, roubo e até fenômenos naturais, né? Muita gente não acredita que possa perder o veículo para fenômenos naturais. Uma simples enchente pode dar perda total no veículo e essa pessoa não está assegurada dentro do que ela precisa. Temos também o Kleber Capila, que é o supervisor de planos aí, planos das operadoras aí, Claro, Vivo e TIM, você que busca uma internet de qualidade, talvez você está com seu nome negativado, talvez você não tenha tanto recurso, com apenas R$ 79,90 por mês, alguém da equipe dele vai atender você ou ele mesmo vai atender você e vai dizer aí quais são os parâmetros que você deve fazer para adquirir esses planos aí. E tem também a promoção de Indique e Ganhe. Se você colocar na sua casa e indicar para mais alguém, você ganha uma caixinha de R$100. Cada indicação, você ganha R$100 na indicação. Obrigado, Kleber, por estar conosco aí nessa parceria de patrocínio. Vanderlei Ribeiro também faz parte da nossa lista de patrocinadores, corretor de imóveis. Obrigado, Vanderlei, por estar sempre conosco. Mecânica Multiaro, Jefferson, meu amigo, Jefferson está sempre engajando aí. É um dos patrocinadores que mais engaja nas redes sociais, que está sempre curtindo, comentando, fazendo parte de tudo aquilo que a gente posta ali, que a gente tá sempre colocando ali. Obrigado, Jefferson. Você aí, Denis, que trabalha na rua, precisar de um mecânico bom ali na região do Zaire, ali é o Jefferson. Prêmio também faz parte da nossa lista de patrocinadores. Prêmio Desentupidora e Detetizadora. Obrigado, Karina, por nos atender tão bem. PC Facilities. Obrigado, Gedaías, prevenção aí contra pragas, detetização também. O foco deles é a parte de paisagismo e jardinagem. Obrigado, Gedaías, por fazer parte aqui do grupo de patrocinadores do Delcast. Rodrigo Viana também, síndico profissional, você que busca síndico profissional para o seu condomínio. Rodrigo é o profissional qualificado e certo para você. Temos também o Paiva. O Paiva é o meu chefe. O Paiva é o síndico do condomínio em que eu trabalho ali. Ele tem também aí uma consolidação muito grande no mercado, já tem uma equipe já consolidada no mercado de trabalho, é síndico há mais de 10 anos. Também você que precisa fazer uma cotação aí, fazer um orçamento, que ele participe de algum tipo de assembleia para fazer uma avaliação do seu condomínio, chama ele nas redes sociais. A Deutinga do Zaira, Pastor Anderson também já esteve aqui, também é o nosso patrocinador. Obrigado, Pastor Anderson. Nossos novos patrocinadores, MR Tour Viagens. Você que busca aí fazer uma viagem com a família, só procura lá a Márcia da MR Tour Viagens. Obrigado, Márcia. Obrigado, Wellington, pela parceria. É a Miles Importados. Você que busca aí, ó, pelúcias, perfumaria e cosméticos, artigos para presente. Parcelem até 3 vezes sem juros. Aí sim, hein? Dia dos Namorados tá aí, cama, mesa e banho, utensílios domésticos. É Importados, é um preço bom. Pode chamar lá o Wellington lá e falar com eles lá, o Wellington e a Maíra, para te dar um desconto. Lisa Kids aqui eu já comprei. Eu acho que é essa que eu comprei fralda para minha filha. Lisa Kids é roupas, acessórios, conforto, qualidade. É a loja também do Wellington, também uma loja online em que ele vende aí produtos infantis. Obrigado, Wellington, por patrocinar
o nosso podcast. Esse também é do Wellington, gente. O Wellington também, aí a sua esposa tem um salão, um estúdio de beleza, para você que vai fazer, ó, cabelo, unhas, limpeza de pele, maquiagem, sobrancelha. A mulherada aí que gosta de se cuidar e agenda lá um dia de beleza. Obrigado, Wellington e a sua esposa, por fazerem parte. Esse aqui é de quem? O Wellington também. Obrigado, Wellington. Dono de Mauá. Lisa Utilidades aí, você que busca produtos de utilidades como peças, brindes, suportes, também chama o Wellington aí para que ele possa te atender de uma forma mais respeitosa possível, que possa te atender da melhor forma que você precisa. E ele também é supervisor de segurança, viu? Além de tudo isso aqui, ele atua como supervisor de segurança. Máquina, né? É uma máquina, menino. Tem mais alguém, Thiago, como patrocinador? Não tem mais ninguém, mas precisar aí, ó, patrocinar o Delcast, pode vir patrocinar, que nós estamos em busca de patrocinadores. Venha você também. Mais uma vez, obrigado vocês. Tamo junto. Se quiser fazer as considerações finais aí, podem ficar à vontade. Agradecer aí a oportunidade de bater esse papo aí. É um papo complexo, mas creio que vem edificar também todo mundo aí. Então, fique todos com Deus aí. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Também quero agradecer a todo o público, ao Del, Thiago aí pela oportunidade, a Fernando, conhecer vocês. Foi um papo muito edificante. E já esperamos, Del, a próxima oportunidade para um próximo assunto. Estamos aí à disposição para poder vir aqui bater esse papo aí edificante aí. Deus abençoe a todos aí, uma ótima noite. Maravilha, obrigado pessoal, que Deus abençoe a todos.